Boa noite a todos. Hoje continuamos com o tema da evolução. E, desafortunadamente não podemos tratar de todo o tema e, portanto, vamos apenas observar algumas áreas interessantes esta noite. Antes de começar, vamos dar uma olhada à genética. Charles Darwin não sabia nada de genética. A ciência da genética ainda não tinha sido descoberta nessa altura. Quando ele partiu na sua viagem no navio Beagle, o Gregor Mendel tinha feito o seu trabalho, mas esse trabalho estava enterrado numa pilha de pó no mosteiro. Darwin ensinou a sobrevivência dos mais aptos. Ensinou a seleção natural. De acordo com esta teoria, há um conjunto de variedades na natureza e digamos que para a girafa é uma vantagem da seleção natural poder comer nas árvores mais altas, nos ramos mais altos. Portanto, quando havia falta de comida, essas girafas teriam uma vantagem sobre as outras. E, portanto, esta sobreviveria e as outras seriam extintas. Outro homem com o nome de Lamarck ensinou algo diferente. Ele ensinava que os animais lutavam para chegar cada vez mais alto. E se eles tentassem muito, os seus pescoços começavam a crescer. Essa teoria é chamada de Lamarckismo e é rejeitada pela ciência, até que há problemas. E nessa altura volta-se a reciclar esta teoria do Lamarckismo. Charles Darwin tinha um amigo. Este amigo era chamado o Bulldog de Darwin, Huxley, seu nome. E Huxley era, na verdade, aquele que participava nos debates. É este homem que fazia os debates com o bispo, um dos debates famosos, e que, na verdade, conseguia ganhar as pessoas para a causa da ciência. E ele, na verdade, não ganhava os debates pelos méritos da ciência, mas o bispo usava o sarcasmo, e era por isso que ele ganhava os debates. A ciência não ganhou, ou não ganhava, a atitude é que ganhava estes debates. Quando Darwin estava a viajar em torno da América do Sul, chegou à ilha de Galápagos, ao arquipélago de Galápagos, e lá viu este tipo de animais, corvos. Ele viu este tipo de corvos e todos eles tinham diferentes tamanhos e diferentes formatos, eram de espécies diferentes. E isso era um problema, porque no continente apenas as árvores canoras tinham este tipo de variedade, mas naquelas ilhas eram estes tipos de corvos que tinham tanta variedade. E, portanto, ele assumiu que todos estes corvos, estas espécies, tinham sido originadas num único par, num único casal. Na mentalidade da época, acreditava-se que Deus tinha criado espécies imutáveis, cada uma individualmente. E aqui havia um exemplo de óbvia mudança. E, portanto, Darwin concluiu, portanto, Deus não pode ter criado todas estas espécies. Ele, na verdade, foi um bocadinho longe demais. Podia ter simplesmente dito que Deus não criou espécies imutáveis, mas ele deu o passo de que Deus não criou. E, portanto, quando hoje olhamos para a ciência e perguntamos como é que a vida começou, assume-se que uns gases primitivos terão dado origem a moléculas que surgiram espontaneamente. E pode-se fazer este tipo de experiência, e se pusermos faíscas através desta atmosfera primitiva, encontramos moléculas orgânicas que se formam. Mas temos de ter uma atmosfera redutora. Significa que não pode haver oxigênio naquela atmosfera, porque senão qualquer molécula que se forma é imediatamente destruída. E, portanto, diz que a atmosfera primitiva era constituída por aqueles gases da linha de cima. Reparem que não há oxigênio aqui nesta lista. Existe hidrogênio, amónio, carbono, ou dióxido de carbono, metano, azoto e água. Enquanto a atmosfera atualmente tem oxigênio. Portanto, não funcionava se tivesse oxigênio e, portanto, tem de dizer que não havia oxigênio. Mas não é possível ter vida se não existir água. E aqui há um problema. Porque se temos raios cósmicos a bombardear a Terra e não existe oxigênio, então não temos uma camada de ozono também. E, portanto, não existe esta camada protetora do ozono. E, portanto, somos bombardeados por uma grande dose de radiação. E isso significa que as moléculas de água imediatamente serão separadas em hidrogênio e oxigênio. E, portanto, nunca poderá haver uma atmosfera sem oxigênio se havia água no início. E, portanto, esta teoria, na verdade, não funciona, não passa nos testes. E para qualquer tipo de molécula, sejam aminoácidos, os blocos base do ADN ou os açúcares, precisamos de todo o tipo de constituintes de base. Por exemplo, para os aminoácidos, precisamos de azoto. Se existir azoto,
Não podemos ter os açúcares. Temos problemas porque não podemos ter as moléculas todas ao mesmo tempo em conjunto. E é preciso que as moléculas, além do mais, se liguem umas às outras neste tipo de formas. E é preciso também que estejam desidratadas, que sejam desidratadas. Mas não podem fazer isto porque elas não foram formadas em água para iniciar a conversa. E além disso, são precisas enzimas também, que não existiam. Portanto, é um problema cada vez maior que está aqui na nossa frente. A probabilidade de conseguir apenas uma simples molécula é cerca de 10 levantado à potência de 80. É mais ou menos a mesma probabilidade que uma bomba que exploda debaixo de um monte de madeira, de uma pilha de madeira, criar aquela casa. Há a explosão e aparece uma casa. Portanto, é altamente improvável. Quando olhamos para a molécula do ADN, aí o problema fica ainda maior. E Darwin não sabia absolutamente nada sobre esta molécula. Ele não sabia nada de genética. Estas moléculas têm de estar na sequência exatamente correta, assim como as palavras num livro têm de estar na sequência correta para fazer frases. Deixem-me ensinar-vos duas palavras. A palavra genotipo, todos os genes que estão no nosso corpo. A palavra fenotipo, que são apenas os genes que são expressos no nosso corpo. A seleção natural, na teoria da evolução, apenas consegue trabalhar com o fenotipo e não com o genotipo. Deixem-me dar-vos um exemplo simples. Se estivermos a caminhar no Alasca e um urso polar vem contra nós e nós fugimos e temos um amigo que está connosco e o nosso amigo é baixinho e gordinho e o outro é grande e forte e pachorrento como eu, qual destas pessoas é que tem a vantagem da seleção natural? O forte, naturalmente. Qual é a moral desta história? Que devemos andar sempre acompanhados de alguém baixinho e gordinho quando vamos para o Alasca. Portanto, o urso polar apenas se preocupa com o fenotipo. Que o baixo e o gordinho não pode correr depressa. Portanto, alterações ao nível do fenotipo acontece por acaso, através de mutações. Como é que apareceram os genes? Através do acaso. Ou foram desenhados, projetados. E, portanto, agora temos uma escolha. Ou apareceram por acaso, ou foram desenhados. Todos os genes que temos no nosso genotipo não são sujeitos à seleção natural. Apareceram por acaso. Quando os genes se exprimem, temos o fenotipo, e aí a seleção natural pode fazer o seu trabalho. É desta forma que funciona. Vamos simplificar. Eu tenho um livro de instruções, um manual de instruções, de como construir um avião. São apenas palavras organizadas numa sequência específica. Isso é o mesmo que o meu genotipo. Quando eu construo o avião, isso é o fenotipo. De acordo com a ciência, como é que apareceu este livro? Como é que foi? Pelo acaso. Apareceu por acaso. E deixem-me dizer-vos que o livro de instruções de como construir um ser humano é muitíssimo mais complexo do que o livro para construir um avião. Provas. Nós conseguimos construir aviões. Não conseguimos criar seres humanos. É demasiado complexo fazer um ser humano. Como é que isto apareceu? Temos duas opções. Acaso ou desígnio. Alguém tem um livro aqui? É um bocadinho fininho, mas serve. O livro com todas as instruções de como construir o avião. E apareceu por acaso. As letras organizaram-se na sequência correta e apareceu o livro. E as letras também apareceram por acaso, elas próprias. E, portanto, pelo acaso, eu tenho na minha mão um livro com todas as instruções de como construir um avião. A probabilidade é extremamente remota, mas aconteceu. Eu tenho aqui o livro na minha mão. Vamos pousar aqui o livro. Vou pegar numa cadeira. Sento-me e espero que o avião apareça. Quanto tempo é que eu terei de ficar aqui sentado? Eu vou ficar aqui sentado para sempre. É o que a ciência diz que acontece. Se tivermos as instruções por acaso, ainda não sabemos ler as palavras, primeiro temos que construir o avião, portanto, também pelo acaso tem de se transformar o livro, as instruções, no avião. Qual é a probabilidade disso? Se olharmos para uma célula, temos o livro de instruções, que é o ADN, que apareceu por acaso, e temos todo um mecanismo que faz a leitura deste livro.
transporta a informação para uma fábrica, uma espécie de máquina, e depois então faz aviões. Como é que isto apareceu tudo? Acaso ou desígnio? Se um simples gene tem a probabilidade de uma bomba debaixo de uma pilha de madeira, que exploda e aparece uma casa,